porque estou chegando para uma breve reflexão, a qual trata do crescimento cristão e que vem a ser para a edificação. Porque para isto eu abro para a carta do apóstolo São Pedro, é a segunda carta, onde se lê essa palavra em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo número 3, por sinal é o último verso da carta, segunda carta de Pedro 3, 18, assim se lê. Um momento aí para mim encontrar aqui. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma recomendação bíblica para o cristão. Isto é, em todos os tempos. O foi para os dias do apóstolo Pedro. E essa recomendação permanece hoje para todos nós. Precisamos, irmãos, crescer espiritualmente. Isso leva um certo tempo, isso leva dedicação, isso leva empreendimento também, um certo sacrifício, não acontece de graça. Quando eu falo de tempo, é importante salientar que algumas pessoas, mesmo com tanto tempo de vida cristã, mas ainda não cresceu suficientemente espiritualmente. É importante a gente lembrar que nem sempre o tempo representa o quanto a pessoa cresceu ou deveria ter crescido. Você sabe que na jornada para a terra prometida, o povo de Israel passou 40 anos, onde muito aprendeu, e alguns não entraram na terra, você sabe? Muitos, melhor dizendo, não entraram. Da antiga geração, apenas 2 homens, Caleb e Josué, entraram na terra prometida, da antiga geração. A nova geração, sim, os que não morreram, mas Deus então mostra com isso que nem sempre o tempo representa tudo. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida cristã é como mesmo a vida normal. Para se crescer é preciso algumas coisas. E uma das coisas que se faz necessário é saúde, não acha? Uma criança que não tem saúde não cresce devidamente. Ela fica um tanto atrasada no seu crescimento. A saúde espiritual deve ser uma realidade presente na vida do cristão. E essa saúde espiritual depende da nossa aproximação do Senhor, da nossa vida com o Senhor. E a advertência é feita aqui, onde eu quero ler, no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 12. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Bem, um coração de incredulidade, o pecado, a insensibilidade para com as coisas espirituais retarda o crescimento cristão. É importante atentar para essa realidade. Hebreus fala disso. E quando nós vivenciamos essa realidade do cuidado, de viver pela fé e sensíveis à direção do Espírito de Deus, à palavra de Deus, aplicando em nossos corações, isso é importante. A saúde espiritual vai fluir, com certeza. Mas uma outra coisa que é necessário, é imprescindível para o crescimento espiritual, é a alimentação. Quando falo de alimentação, eu leio o que está na carta aos Coríntios, capítulo 3, porque a igreja de Corinto
era uma igreja numa cidade significativa da Grécia, mas que ao mesmo tempo tinha crentes atrasados espiritualmente no crescimento. E Paulo disse então: eu, irmãos, quando fui, não vos pude falar como a espirituais, sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo de vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo a carne? 1 Coríntios 3, de 1 a 3, eu li. Note que a igreja de Corinto aparentava se avantajar espiritualmente no exercício dos dons espirituais. Contudo, Paulo a chamou de carnais, de atrasados no crescimento, de repreensão, não é? Para uma cidade da Grécia, os gregos que se achavam cultos e entendidos, mas Paulo os chama de meninos espirituais. Eles estavam retardados no crescimento na igreja, e isso fica muito claro. Isso não foi apenas para a igreja de Corinto, que refletiu essa carnalidade, ou falta de espiritualidade, ou falta de crescimento, refletiu em ciúmes, em contendas, em divisões, em facções, partidarismos. Então, isso foi nocivo para a igreja, para o crescimento. Por isso surgiu a carta de 1 Coríntios para corrigi-los. Na carta aos Hebreus também nós temos uma advertência quanto à necessidade do crescimento cristão, e está no capítulo 5, eu vou ler, Hebreus 5, eu vou ler o verso de número 12, só um momento aqui, que essa Bíblia chegou às partes um pouco colada ainda. Hebreus 5, 12. Com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Note como o discernimento cristão na vida espiritual faz parte acompanha o crescimento na vida do crente. E aqui havia tempo suficiente para esses cristãos estarem já mais na frente, mas ele precisava dos princípios elementares, ainda precisava da base, tomar leite, precisava de ser assim alimentados como uma criança. Gente, é preciso a gente conhecer mais sobre nosso Senhor Jesus, sobre a doutrina da graça, sobre a volta de Jesus, sobre as coisas que relacionam-se a esta vida cristã. Aqui o que Deus revelou para que nós conheçamos em sua palavra, porque as coisas encobertas pertencem a Ele, as reveladas pertencem a nós. Temos que conhecê-la. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois como alvo a sua vinda é certa, nos diz o livro de Oséias. Então é importante que nós tenhamos cuidado para crescer espiritualmente. Mas eu quero dizer também uma terceira coisa, que é fundamental para o crescimento do cristão, é o exercício. O exercício faz parte da vida. O crente que é sedentário espiritualmente, ele não está se exercitando. Quando eu falo exercício, eu estou falando da leitura da Bíblia, estou falando da oração, estou falando da integração do corpo de Cristo na igreja, no progresso da vida cristã, conhecendo mais o Senhor, estudando a sua palavra. Ei, agora eu pergunto, ontem foi domingo, dia de programações nas igrejas. Você estava lá? O que você estava fazendo ontem no dia do Senhor? Ontem, no dia do Senhor.
Você vem à escola bíblica dominical? Você é matriculado na escola bíblica dominical? Ou você é um aluno fora da aula, que não frequenta ou que desvia? Você sabe que em nosso país há muito problema na educação pelo fato das pessoas não quererem estudar. Os meninos, muitos vão para a escola, de lá desviam para outros lugares. Uns vão namorar, outros vão brincar, outros vão fazer qualquer outra coisa. E quando é no tempo da prestação de exames para o conhecimento, está perdidos, as notas baixas, não está correspondendo, e às vezes é empurrado para ver se dá para encaixar, fica então concluindo aquele período sem estar devidamente preparado, entrando para um próximo estágio, e aí os problemas e complicações, quando no futuro depara-se com um teste mais pesado para uma graduação, para entrar numa escola mais sofisticada, para entrar no terceiro grau, por exemplo. Prezados irmãos, na vida cristã também é assim. O aluno que não se aplica à palavra de Deus fica parado no tempo e perde não só metade da vida, mas ela toda. Tiago 1,19 está escrito uma coisa importante. Tiago, capítulo 1, Tiago é depois de Hebreus, e verso de número 19 eu vou ler. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Muito bem. Eu li Tiago 1,19, a parte B. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Pronto é como um taxista que está atento para chamar de alguém para uma corrida. Táxi, opa, daqui. Exatamente, é isso que está acontecendo aqui. Você deve ser um táxi pronto para ouvir, atento dos cultos, nas aulas. Preste atenção, acompanhe atentamente com raciocínio, porque o Senhor Jesus disse que o principal mandamento é amar a Deus de todo o coração, mas também com a mente, com todo o entendimento. E o culto é algo racional, onde o crente emprega as suas faculdades mentais. Você aprende a Bíblia, você está decorando da Bíblia, você está crescendo em Cristo, na graça e no conhecimento. Nosso desafio hoje, para que você conheça melhor a Jesus, cresça nesse conhecimento. Começamos o ano dizendo que íamos tocar nessa tecla, a importância do conhecimento de Jesus, conhecer mais sobre Jesus. Tomamos o desafio com os magos que vieram lá do Oriente para buscar a Jesus, para ver Jesus, para adorar a Jesus. Viemos para adorá-lo, vimos a sua estrela, eles eram pesquisadores, viemos para adorá-lo. E devemos conhecer mais sobre nosso Senhor Jesus, porque essa candeia brilha em lugar tenebroso, a estrela da alva nasce nos corações. Amém? Que nesta oportunidade Deus seja glorificado e você seja edificado, meu prezado telespectador, nesta oportunidade, que o nome de Jesus seja engrandecido também em sua vida, que estamos juntos no conhecimento de Deus. Amém? Eu, terminando, agradeço pela atenção. Vou partilhar isso, fica no Facebook esse vídeo, você pode partilhar com quem você quiser. Desafio para crescer.